Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria imensa ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pela sua companhia, pedindo a você que possa ajudar o nosso canal. Curta, comente a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho, ou deixe uma mensagem que alguém possa ler, se sentir mais animado, com esperança para viver, iniciando mais uma semana e finalizando a outra. Nós vamos vibrar em agradecimento pela semana que se foi, pela nova que está surgindo, com muitas possibilidades de aprendizado. Estamos reencarnados numa etapa física da vida, e pedimos a Jesus o direcionamento nas nossas reencarnações. O que nós temos feito da nossa vida? Qual é o sentido? O que nós estamos direcionando? E o Espiritismo, mais uma vez, nos ajuda neste trabalho constante de burilamento íntimo, de reforma íntima. E neste momento também vamos vibrar mais uma vez por este momento do Evangelho, sentando num local mais confortável, nos preparando para ouvir os esclarecimentos do dia, tranquilizando um pouco os nossos pensamentos. Para quem não consegue fazer com o olho fechado, foque num objeto na sua sala, na sua casa, onde você estiver ouvindo este Evangelho. Tente respirar mais profundamente, acalmar o seu sistema nervoso. Pensar e trazer no pensamento o nosso Mestre Amigo Jesus e pedindo a Ele o direcionamento deste trabalho. Que em mais um momento Ele possa nos direcionar. E também que nós possamos ter ouvidos espirituais para ouvir, para entender. Que o nosso consciente e inconsciente possa receber essas informações e que nós possamos ter capacidade de mais em um momento executar nas nossas vidas diárias o que o Evangelho do Cristo vem nos ensinar. E é por isso que neste momento, com muito amor, com muito carinho, nós vamos pedir a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre Amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, neste momento em que estamos aqui reunidos, eu e a família do canal Na Luz do Espiritismo, em agradecimento, e neste momento, Mestre, nós pedimos, direcione este Evangelho aos que estão precisando de ouvir o tema de hoje. Direcione também a minha voz, este trabalho, às intuições. Direcione o passe desde o momento inicial. Que aqueles que chegarem até aqui possam receber gotas de esperança, de amor, para continuarem nas suas reencarnações. Todos nós temos problemas, vicissitudes a enfrentar na vida, no dia a dia, mas que possamos ter fé para prosseguirmos na vida, com mais amor a nós mesmos, em primeiro lugar, a nossa vida, a nossa oportunidade, e também assim, entendendo que amar o outro é amar também a nós mesmos, porque o outro é o nosso irmão, e sendo o nosso irmão, tem a nossa essência, como o Senhor nos ensinou, a sempre orar, vibrar por aqueles que amamos e aqueles também que nos perseguem. Então, neste momento, com muito carinho, muito amor, vamos iniciando este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Sorteando o nosso tema de hoje, saiu o capítulo 18, item 10, 11 e 12. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Do capítulo muitos os chamados, poucos os escolhidos. Inicia-se falando da passagem de Lucas, no capítulo 12. O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo,
será rudemente castigado, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanecem o vosso pecado. Isso está em João, capítulo 9, itens de 39 a 41. Vamos então para a explicação espírita. No item 12, nós temos a explicação dos espíritos. Principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratica, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, acha-se espalhado somente no seio das seitas cristãs. Mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que leem, quantos que o não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolve-as e comentando-as para colocá-las ao alcance de todos. Tem isto de particular, não é circunscrito. Todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros podem pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de se conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistirem no mal, porque muitas das vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não o cegassem o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por uma única preocupação aplicá-la aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vê um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teriam pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que as criaturas possuem. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, nós, no caso, pois muito será pedido, porque muito hão de recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Capítulo muito importante para nós, principalmente espíritas. Agora, no finalzinho do ano, nós estamos reparando aí como que a espiritualidade tem nos intuído temas a respeito do espiritismo, tema muito complexo, porque nós ainda temos a tendência de olhar isso como material, ou a espiritualidade como uma moeda de troca. Vou fazer a caridade,
para receber, ou vou fazer isso para ter um local, ir para uma colônia, etc, etc. O primeiro ponto, meus irmãos e minhas irmãs, que o espírita deve andar junto com a ética, com amor ao próximo. Nós não devemos fazer o amor, aliás, fazer a caridade pensando numa recompensa imediata, porque assim não é uma caridade feita com o coração. É certo que muitas pessoas iniciam o processo de restauração e de caridade no momento até às vezes pensando nesta moeda de troca, ou no momento de receber algo ou de receber os maiores benefícios dos espíritos. Mas certo é que nós, observando a vida dos médiuns em geral, sejam eles mais famosos ou não, aqueles que trabalham lá nos centros espíritas, que não são reconhecidos, que não estão na internet, mas que são trabalhadores do Cristo, tão quanto aqueles que estão hoje na frente das câmeras, da internet, enfim, todos esses médiuns, sejam eles quais forem, vão ter as suas vicissitudes, as suas dores, as suas provas, as suas expiações. Também serve de exemplo para a comunidade em geral. O médium, ou o trabalhador espírita, ou o trabalhador de qualquer religião, não está livre das suas provas, das suas expiações. E ainda assim, que seja um espírito altamente evoluído, que não tenha prova ou expiação a resgatar, ele ainda assim passará pelas vicissitudes da vida. O que são as vicissitudes? Estar encarnado, em algum momento ou outro teremos dor, teremos o envelhecimento, a morte de algumas células, passaremos por processos de adoecimento, de vírus, etc. Então não escaparemos disso, uma vez que precisamos da vida para a evolução. E nós que temos o contato com o Espiritismo e já compreendemos as verdades espirituais, seremos responsabilizados em que ponto, pessoal? Então vamos trazer para a racionalização. Primeiro, que Kardec perguntou aos espíritos aonde mora então as leis de Deus, como nós reconhecemos as leis de Deus. E os espíritos respondem que as leis de Deus estão na nossa consciência. Cada vez ou cada etapa evolutiva que nós passamos na Terra, nós aproximamos dessa verdade interna e vamos abrindo a nossa capacidade espiritual. Por isso que o Espiritismo fundamenta tanto a evolução também através do estudo, do conhecimento. Uma vez tendo consciência, nós mesmos que iremos nos corrigir e até mesmo, em muitas ocasiões, punir a nós mesmos. Então Deus, imagine, né? Nós temos diversos planetas, todos eles com as suas vidas, cada um com as suas formas, uns mais material, outros menos material, como nós aprendemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então há uma lei que governa as leis divinas, uma delas muito conhecida já na população, e se nós formos reparar, olha como a lei de causa e efeito, que popularmente muitos falam lei de ação e reação, ela tem sido falada além do Espiritismo. Lembrando que Kardec traz detalhes sobre a lei de causa e efeito há muito tempo atrás, quando ele codifica a doutrina espírita. E hoje, se nós formos observar, muitas outras vertentes religiosas têm falado da lei de causa e efeito. É bem verdade, obviamente, que nós já havíamos ouvido falar sobre a lei do karma no budismo, já na Índia. Se nós formos estudar os manuscritos, a cultura da Índia e de outros países, ali já havia as raízes dessa questão do karma.
É claro que quando nós lemos sobre o karma no budismo, vai ter muitas diferenças do pensamento espírita. Mas veja bem aonde eu quero chegar. Independente das diferenças que tem uma religião ou outra, o espiritismo do budismo, assim como do Vedanta, todas essas religiões, elas falam sobre uma ética, sobre uma moral, sobre uma melhoria do ser humano. Se nós formos ler a filosofia estoica, por exemplo, nós vamos observar muitas questões que estão dentro do Evangelho do Cristo e também do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos observando que a espiritualidade, através de Jesus, o nosso mestre, independente da época, já estava trazendo estes conceitos das diferentes formas, na filosofia, na religião. Esses conceitos foram sendo passados de maneira direta ou indireta através do tempo e ainda estão. Porque se nós formos observar desde as primeiras filosofias, das primeiras religiões, até mesmo do espiritismo e de tudo que nós temos hoje já chegando no ano de 2025, nós ainda negligenciamos a lei de causa e efeito, por exemplo. Nós sabemos que uma vibração ruim enviada ao nosso irmão, que um momento de desespero ou não que nós machucamos o nosso irmão, nós iremos prestar conta disso no futuro. Seja recuperando isso em uma forma de caridade, seja recuperando isso de uma forma mais pontual. Hoje o tema não é sobre lei de causa e efeito, mas só para nós entendermos quando a espiritualidade fala sobre muito é pedido para aquele que já conhece. É nós mesmos que vamos ter essa autocobrança quando chegarmos no plano espiritual. Então, quando eles vão dizer que, independente se a pessoa é cristã ou não, ela já vai ter estes conceitos, é porque, se você tiver curiosidade, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu início, Kardec vai colocar Sócrates e Platão como condutores, como espíritos também que vieram trazer muitas questões que depois seriam debatidas pelas religiões espiritualistas, universalistas do mundo, como já tem ocorrido atualmente, e também eu incluo a filosofia estoica, porque ao ler livros e pensamentos sobre estoicismo, nós vamos observar que ali também já tinha uma construção da ética, do respeito ao próximo, do amor ao próximo, que também Jesus trouxe. Enfim, nós vamos observar então que as leis divinas estão sendo espalhadas e a cada dia nós temos maior contato. E falei então da lei de causa e efeito, porque nós temos observado que tem se espalhado mais pessoas pelo mundo, nas diversas religiões, falando sobre a questão da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, popularmente conhecida, ou lei do karma. Lembrando que muitos espíritos que reencarnaram aqui com a missão, em muitos momentos não falaram sobre essa lei de causa e efeito, mas executaram ela. Se nós formos observar, por exemplo, o grande Francisco de Assis, que evitava até matar os mini animais, que respeitava toda a biodiversidade. Então ele transmitia ali para os seus discípulos este ensino. Chico Xavier, nós podemos observar que às vezes ele não fazia muitas palestras, pouquíssimas palestras Chico fez porque não gostava. Ele preferia o debate do Evangelho, ele preferia dar voz, que as pessoas falassem para aprender. Ali também estava trabalhando a caridade. Mas se nós formos observar nos casos do Chico, nos diversos livros que nós temos hoje publicado sobre casos do Chico, ele vai falar sobre a lei de causa e efeito, lei de amor, lei de solidariedade, lei de sociedade a todo o momento. Chico então era solidário, caridoso, evitava também prejudicar o seu irmão nas diversas formas de vida, enfim. Nós vamos observando então
que, mesmo não falando diretamente, os grandes irmãos e irmãs que tiveram aqui reencarnado e que ainda vão reencarnar no futuro, vão falar verbalmente sobre isso ou irão dar o seu exemplo. Então, analise bem, nós que já conhecemos então a lei de causa e efeito, entendemos que uma microcélula do nosso irmão que nós prejudicarmos, nós vamos resgatar isso no futuro, e nós já conversamos aqui no Evangelho que nem sempre esse resgate lembra que eu falei no Evangelho, acho que há 3 passado. Você matou alguém numa encarnação passada, então você tem que morrer assassinado. Não, a espiritualidade, através de Deus, irá nos dar a oportunidade de resgatar isso no amor, no conhecimento espiritual. Então, uma vez evoluído, um inimigo do passado pode se tornar um irmão e nós termos o desejo de acolher ele, como irmão mesmo, como filho, como uma pessoa que de alguma forma irá fazer parte do nosso ciclo mais íntimo de amizade. Então a espiritualidade está sempre pronta a nos oferecer a lei de amor. O problema é que na maioria das vezes nós somos resistentes. Prova viva disso é observar a literatura espírita. Os exemplos nas reuniões mediúnicas, e aqui fala dos médiuns, nós que somos médiuns e que estamos trabalhando em reuniões mediúnicas, quantos casos nós ouvimos durante essas reuniões mediúnicas de pessoas resistentes, que não querem nem ouvir falar no nome do seu algoz. Então, uma vez entendendo também sobre o perdão que Jesus nos ensina, sobre o amor ao próximo e sendo resistentes, e a espiritualidade lá, tentando com todo carinho e amor. Se coloque no lugar desses mentores. O seu filho está precisando de tomar uma medicação e ele não quer. Você vai com todo amor, com todo carinho. Você tenta 1, 2, 3 vezes, esclarece que é necessário, vai dando exemplos, vai falando, vai dando orientações, mas infelizmente ele não quer, resiste, e você sabe que sem essa medicação pode piorar o caso ou ele vir até a óbito. Vai chegar um momento que nós vamos ter que forçar, segurar, aplicar a medicação, enfim, todos nós já passamos por isso aí quando fomos criança ou quem tem filho sabe como é. Da mesma forma, a espiritualidade vai nos dando exemplo, vai nos dando oportunidade. Meu irmão, nessa encarnação, que tal encontrar com aquela pessoa? Que tal rever este caso aqui? Vamos lá, a gente vai te dar força, a gente vai estar ao seu lado. Não quero. E aí nós vamos com resistência e chega um momento que a espiritualidade fala, pelo seu próprio bem eu vou te segurar um pouquinho para você ter que tomar esse remédio amargo. É para a nossa própria evolução. Aí que se aplica um pouco a lei de causa e efeito. Porque a espiritualidade tenta, com todo amor, com todo carinho, nós observamos muito lá no livro Memórias de um Suicida, quando aqueles irmãos precisam de um lar, e ali eles vão com o espírito, de casa em casa, perguntando ali às mães quem poderia receber, todas elas negando, e eles falando, olha, o benefício será muito grande, você vai receber um irmão assim, você vai ter isso, aquilo, outro, mas muitas negligenciaram e não quiseram. E até que uma delas, a espiritualidade fala, olha, você tem uma dívida muito grande, de séculos. Não seria o momento exato de você resgatar isso? Então eles vão com muito amor e muito carinho, mas nós vamos negligenciando. Então lembre-se sempre, neste trecho do Evangelho, muito se pedirá àquele que muito conhecimento teve, porque o conhecimento, ele nos liberta, ele nos tira do lugar. Ele faz sim nós subirmos alguns degraus rumo à nossa evolução espiritual e também material. Mas vem com responsabilidade. Tudo que advém para nós vem com responsabilidade, seja o que for. Um filho vem com responsabilidade. Se nós também nos enriquecermos, vai vir responsabilidade. Enquanto espíritas, tá, pessoal? Nós sabemos que ninguém recebe algo por acaso.
Ninguém está aqui por acaso. As nossas vidas, os benefícios que nós sabemos que são empréstimos de Deus, não são dados a nós por acaso. Apareceu alguém precisando da nossa ajuda, não é por acaso. Tudo vem com responsabilidade, não é com pressão, com responsabilidade. O que você irá fazer com o benefício maior que Deus te deu? O conhecimento que nós recebemos, vindo do Evangelho, é um conhecimento especial, profundo, muito especial em todos os seus sentidos. O que nós iremos fazer, então, com este conhecimento? O que nós vamos promover a partir de agora com o conhecimento que nós estamos adquirindo da doutrina espírita? E eu vou dar uma dica para vocês começarem. Começa pela lei de causa e efeito. Apesar de em muitos momentos nós acharmos ela a mais difícil, mas ela ainda é a mais fácil de ser praticada. É só não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Ah, William, mas eu não consigo ainda amar todo mundo. Ok, então comece, neste primeiro momento, tentar não prejudicar ninguém. Ah, mas eu não consigo perdoar tal pessoa. Ok, comece a perdoando a quem você já consegue. E não promovendo mais maldade. E aqui a maldade, enquanto espíritas, nós entendemos a maldade por pensamento também. Ver a pessoa, desejar isso ou aquilo para a pessoa. Comece dando este primeiro passo. Já não envie vibrações negativas. Porque sabemos que ao enviarmos uma vibração negativa, ela vem de encontro a nós mesmos em primeiro lugar. E depois volta também. Então já comece entendendo a lei de causa e efeito. Se coloque no lugar do outro. Se você não gostaria de ser tratado desta maneira, não trate. Se você não gostaria de receber esta carga negativa e ruim, não envie. Lembrando também daquele ditado que a gente muito fala: se você não consegue ajudar, tente no mínimo não atrapalhar. Já é um bom começo e que vai te livrar de grandes problemas no futuro. Não atrapalhar já é um bom começo. Pensar no outro, pensar no próximo, na família, nos amigos, no vizinho, no colega de trabalho, já é um bom começo. Está lá no Evangelho, caridade para com todos. Ah, William, eu ainda não consigo para com todos. Ok. Comece por aqueles que você já suporta. Amanhã você vai um pouco mais além. Para que a nossa consciência seja luz no nosso caminho ao desencarnarmos. Lembramos do irmão Jacó, do livro Voltei. Irmão Jacó está ali no plano espiritual e apesar de ter trabalhado muito, ter sido um homem caridoso, afável, um bom pai, ainda assim, quando chegou no plano espiritual, com tanto conhecimento espiritual, espírita que ele tinha, ainda assim ele se cobrou por muitas das vezes ter esclarecido espíritos e ter feito tudo ao contrário do que ele tinha esclarecido. Então vamos levar como exemplo estes irmãos e irmãs que já estão no plano espiritual e que torcem por nós, por hoje, por amanhã, pela nossa encarnação. Vamos então para a nossa vibração final, agradecendo a Deus pela oportunidade deste Evangelho de entendermos o porquê muito será cobrado para nós. E olha, pessoal, para finalizarmos de vez este Evangelho agora, não fiquem com medo, porque todos na atual sociedade serão cobrados, todas as consciências serão cobradas, porque não tem nenhum espírito encarnado que não conhece sobre, no mínimo, 2 ou 3 leis divinas. Não tem. Todos nós já conhecemos todas no nosso inconsciente, pois elas estão gravadas, e todos nós estamos tendo acesso, de uma maneira direta e indireta,
a este conhecimento. Então, todos nós estamos aí no mesmo barco. Vamos vibrar, entrando em conexão com Jesus e com a espiritualidade superior. Vamos ir até a colônia das águas hoje. Mais uma vez, restaurar as nossas células, buscando a saúde integral, além da matéria, a saúde espiritual. E nós vamos mentalizando a colônia das águas, nos aproximando dela, com as suas águas correntes, com seus mentores com semblantes leves, adoráveis. Nós vamos entrando em conexão com eles. Como de costume, nós nos aproximamos deste rio e colocamos os nossos pés, deixando que a água corrente possa levar os miasmas mais negativos que porventura estejam nos nossos perispíritos. E nós vamos entrando em conexão com a natureza em volta, agradecendo a Jesus este imenso carinho e amor e pedindo a Ele vibrações restaurativas através desses irmãos amigos. E os fluidos mais pesados vão indo com essa água corrente. É uma água mais leve, mais tênue que a da terra. E nós vamos entrar neste rio de vibrações. E os dois apoiadores espirituais estarão perto de nós neste momento, nos ajudando com o passe. E como sempre, a gente convida vocês a praticarem a caridade neste momento. Então vamos praticar. Vamos trazer 2 pessoas que estejam precisando, que estejam com a saúde debilitada, ou psicológica ou material. Vamos lembrar do rosto, do nome dessas pessoas. E vamos pedir, Senhor Jesus, ajude estes irmãos e irmãs também que estão sendo trazidos aqui agora. Pense na pessoa, no nome, e também você vai recebendo este passe neste momento. As águas da colônia vão nos ajudando, restaurando as nossas células, os nossos órgãos. Em movimentos rítmicos, os espíritos vão aplicando este passe. E nós vamos pedindo também pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo planeta como um todo, buscando a energia da natureza para ajudar essas pessoas que estão porventura com algum adoecimento físico ou espiritual. Este momento de evangelho que é de suma importância para nós. E nós agradecemos, Senhor Jesus. Vamos finalizando este evangelho neste momento, recebendo os bons fluidos da colônia das águas. Agradecendo a cada um espírito que nos ajudou de forma direta ou indireta neste evangelho. E vamos pedir por cada irmão ou irmã que ouviu este evangelho no lar, pedindo por eles, que eles possam receber essa vibração aonde quer que estejam, ouvindo ao vivo ou gravado este evangelho, do Brasil ou do mundo. Senhor Jesus, tende piedade dessas pessoas que nós pedimos hoje neste evangelho, destes queridos irmãos e irmãs que estão com algum adoecimento físico, e nós vamos pedindo, com muito amor e com muito carinho, a autorização para encerrarmos este evangelho no lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente, meus queridos irmãos e irmãs, que a vibração da colônia das águas é muito forte, mas é de suma importância para nós recebermos essa limpeza espiritual. Querido Mestre, amigo Jesus, nós agradecemos mais uma vez. Vamos voltando lentamente, mexendo os dedos, sentindo novamente o nosso corpo físico, respirando profundamente, soltando o ar e voltando ao nosso corpo. Não esqueçam de beber um pouco da água também. Pessoal, hoje eu vou pedir imensas desculpas a vocês que eu não vou conseguir mandar o abraço
Devido ao nosso tempo aqui, nós estamos correndo, temos um compromisso agora. Eu quero agradecer a cada um de vocês, pedir que não deixe de comentar, porque assim o vídeo atinge a mais corações amigos, a mais pessoas que estão precisando de ouvir sobre este tema. Peço também que deixem os comentários e na semana que vem eu leio os nomes que vocês deixaram aí. Quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão aqui todas as semanas e também para aqueles que estão chegando agora. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana.